Então, boa noite para todo mundo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pessoal, vamos lá na página 55. Boa noite, já é exercício, meu. Já. No final eu tiro 5 minutos para ler para vocês aqui, se quiserem. Lê o quê? Leu. Pessoal, vamos na questão. Eu vou começar com a primeira, depois eu vou para a 11ª, tá? E aí, vamos lá? Já começou a gravação, hein? Vocês já vão ver o... Ó, seja f a função raiz de x mais 1 sobre x. Eita, só me lembro da prova. Por quê? X mais 1. Cara, para estudar com isso. Aí determine o domínio. Eu vou fazer só o item A e o item B, porque o item C não interessa pra gente. Determine o domínio de f. Calcule o f de 3. Hã? Eu, quando era criança, eu pedi pra minha mãe comprar um caderno de caligrafia pra eu fazer, né, o S. Sim. Coisinha digital. Já é difícil fazer no O M. Só que esse M eu não uso mais, não. Mas agora me acendem. Que legal. Isso é o Assim, Mas eu então. acho que fazer com lápis fica mais bonito. Aí é claro, assim é meio estranho. Só que é um lápis digital. É que também é mais difícil escrever aqui. Ainda. Né? a letra por cima. O L é fácil, né? Ok. Gente, vamos fazer primeiro o item B, porque ele é mais fácil. Que calcule o f de 3. O f de 3 é o quê? O que eu tenho que fazer para calcular o f de 3? Perfeito. Onde tem o x, eu coloco 3. Vai ficar 2 sobre 3. Exato. 2 sobre 3. Agora, o domínio da função. Primeiro, todo mundo entendeu, né? F de 3. Na função onde tem um x, eu substituo por 3, tá? E aí você calcula. Agora, o domínio da função. Não dá pra ouvir, não. Mas é assim, é uma coisinha bem... Eu acho que é uma coisa... É aquela risada do Chaves lá. Pessoal, ó. Primeira coisa. Nós temos aqui 2 problemas nessa função. O primeiro problema é, quando tem raiz de alguma coisa... o que dentro da raiz, o que tem que acontecer? Né? Não pode ser negativo. Então a gente entende que x não é 0, não pode ser abaixo ou igual a 0. Isso é ponto. 0 não vai poder ser, porque como falei, são 2 problemas, né? O primeiro é a raiz, o segundo é aqui, ó. A divisão, que não pode ser 0, né?
Então, como vocês já perceberam, o x não pode ser zero. Concorda? Porque aqui não tem divisão por zero. O segundo problema é que x mais 1 tem que ser maior ou igual do que zero. Tá? Ou seja, o x é maior ou igual do que menos 1. Só que é o seguinte, ó, eu vou fazer aquele desenho que eu já venho fazendo. Eu vou colocar o menos 1. E aí eu pinto aqui, né? Como x é maior ou igual que o menos 1. Só que uma pergunta que eu faço para vocês. O zero, ele está ou não está nessa parte que está pintada de vermelho? Ele tá. Ele está, né? Perfeito. Só que, o que ocorre? O zero não pode estar lá. Então, eu tenho que pintar com aquela bolinha. Deixar a bolinha aberta, assim. E aqui é fechada. Então, a solução é o quê? X, no caso aqui, eu tenho que pegar esse intervalo aqui, daqui para cá e daqui para cá. Por exemplo, esse primeiro intervalo, qual é? É o x maior ou igual do que menos 1, menor do que 0. Tá? Esse segundo aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, que tá com a seta. O x está entre menos 1 e 0. Só que o menos 1 é fechado e no 0 é aberto porque não pode ser 0. Tá? Ok? E o outro é o x maior do que 0. Tudo que vai ser depois do 0, tirando o 0. Aí como é que eu junto os dois? Como é que a palavra juntar, ela é exatamente isso. Como é que eu junto dois intervalos? A interseção é o que tem nos dois. Mas eu quero tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que unir os intervalos, né? Ou fazer a união dos dois. Lembrando que aqui, ó, é o intervalo menos 1, 0. Aí aberto no 0, né? E aqui é o intervalo aberto no 0, mais infinito aberto. E aí você vai juntar. Então, o domínio, você pode escrever de duas maneiras. São x pertence aos reais, tais que menos 1 é menor ou igual do que x, menor que 0, ou... Por que ou? Porque ou está num ou no outro, tá? Não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. Ou então você pode escrever o domínio, como eu vou escrever de verde aqui. Uma outra opção é menos 1, 0 aberto. Aí você escreve união, tá? E aí coloca o outro intervalo. Pode ser as duas formas, tá? Mas vocês entenderam aqui? O domínio vai descrever o que é possível fazer na função. Certo? Essa é a resposta? Essa é a resposta. Aqui, isso aqui, né? Ou essa daqui, tá? Não, se eu provar que espera um pouquinho, deixa eu tentar escrever. Uhum. Mas se eu falar que eu tô... Eu vou recapitular. Olha. Vocês mudaram de posição hoje, né? Como assim? Vocês vieram mais pra frente. É. Hoje não vai ter chamada, tá? Acredito. Por quê? Por quê, professor? Valorize os que estão na aula do sim. Concordo. É, né? Eu vim por causa da chamada. Aí vou matar vocês, né? Eu vim pra não levar falta. Eu vim por causa da chamada. Alguém veio Ninguém veio pelo meu. Gente, vocês não vieram pra me ouvir falar francês, não, meu Deus do céu. Eu tava nem lembrando. Só vim no vídeo. Eu não ia falar minha frequência. Então eu vou fazer, é só que eu não imprimi, eu vou falar a chamada normal, então.
Ah, então assim dá certo. Ah, não, passei uma lista, né? Nós somos Não trouxe papel. os coleguinhas que não vieram. Ó, vamos lá, ó. Já me presta papel, quer? Quero. Ó, então vamos lá. Pode ir passando? Oi? Pode ir passando para não pagar. Pode passar. Então vamos lá. Como eu falei, aqui tem dois problemas. Um problema é essa raiz aqui, ó. E aí você tem que analisar. Para ter sentido essa raiz, x mais 1 tem que ser maior que 0. Aí você tem que colocar essa condição. Então isso tem que acontecer. A segunda condição é x diferente de 0. Por quê? Porque essa parte aqui não pode zerar. E aí você, para ter sentido tudo, você tem que colocar as duas condições. A interseção das condições. Tá? Então, a primeira é x maior ou igual do que menos 1. E aí, como eu não posso zero, eu tenho que tirar o zero. Então, eu elimino o zero daqui, tá? E aí, como é que você escreve isso? É dessa forma. Essa primeira parte é esse intervalo. Essa segunda é essa aqui. E aí você tem que juntar os dois. Ok? Ou você escreve as duas condições, né? Menos 1 menor ou igual que x, menor que 0. Primeiro intervalo. Que é essa condição aqui. Ou, aí tem que colocar o ou, né? X maior que 0, que é o outro intervalo. Tá? Ou então você pode escrever como essa notação aqui de intervalo, que é um intervalo unido com o outro. Intervalo fechado menos 1, 0, unido com 0 mais infinito, tá? Mas não é difícil não, gente. Isso aqui. Vamos fazer o exercício 11. Oi. Eu não lembro mais qual é a página. Página 56. Você tá imitando o D, né? X ao quadrado mais 1 dividido por raiz quadrada de x, é isso? É não. A função é x² mais 1 se o x for menor ou igual que 0. E raiz de x se o x é maior que 0. Tem duas sentenças. Eu posso até tentar fazer o gráfico. Eu vou fazer o gráfico para vocês verem como é que é. Não precisa, porque no exemplo ele só pede o f de menos 2, o f de 0 e o f de 1. Mas eu vou fazer o gráfico para vocês verem, tá? Tem um francês lá. Falando, estou indignado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, tava com o Alexandre. É, não falou. Mentira que ele já tá aí. Ele tava falando com o Alexandre, estava no Vitória e o Ítalo estava falando com ele. O Ítalo falando que era aniversário de Vitória. Aí foi, aí eu passou na Apesar que ele tá falando, era toda vez. Não, aí escutando ele falando, não sei o que, vai lá, no meio. Ó, vamos lá ver o gráfico dessa função aqui. Ó, o gráfico é mais ou menos assim, ó. O gráfico da função raiz de x é uma coisa assim, tá? Isso aqui é a raiz de x.
Só que aqui eu tenho que tirar o zero, porque ela é quando x é maior que zero. Então eu vou tirar aqui, tá? E o gráfico da x² mais 1 é uma parábola que o vértice dela é no 1, tá? Então, é assim. Só que, como é só para x negativo, eu tenho que tirar a metade dela, tá? Então, o gráfico dessa função é isso aqui, tá? Ok? Muito bem. Agora a gente vai calcular o f de menos 2, o f de 0 e o f de 1. Como é que eu calculo o f de menos 2? Posso descer aqui, né? Ah, não. Eu vou fazer um zoom out. O f de menos 2, como é que eu calculo ele? Porque aqui vocês devem prestar atenção no seguinte. Quando o número é menor ou igual que 0, eu tenho que usar a primeira expressão. E quando o número é positivo, eu tenho que usar a segunda. Porque é isso que a própria função está dizendo. Se o x for menor ou igual que 0, você usa essa daqui. Se o x for positivo, você usa essa daqui. Então, f de menos 2, eu calculo usando essa expressão aqui, ó, porque ele é negativo, tá? Então, é menos 2 ao quadrado mais 1. Porque imagina, ó, se eu olhar nesse desenho aqui, o menos 2, ele tá aqui, ó. Tá? Então, o f dele vai ser algum ponto aqui. Vai ficar o quê? Menos 2 ao quadrado, 4, né? Sim. Mais 1, 5. Então, vai ser aqui, ó. Mas ele tá pedindo a questão de tá pedindo a conta dele. Só tá pedindo a conta. Do desenho, eu acho que é só para ele ficar mais... Por exemplo, o f de 0, eu não posso usar essa expressão, essa segunda expressão aqui, porque é só para maior do que 0. Então, tem que usar a de cima também, tá? Então, f de 0 é simplesmente 0 ao quadrado mais 1, que é 1. Que é esse ponto aqui, ó. Tá? E o f de 1, agora eu posso usar essa segunda expressão, porque é quando o x é positivo, eu tenho que usar ela. Então, f de 1 é raiz de 1, né? Que é 1. Que é aqui, ó. Imagina que 1 está aqui. Aí o f de 1 é 1. Você tem que prestar atenção o que a função está dizendo. Ela está dizendo que quando x é menor ou igual que 0, você calcula usando essa primeira expressão. Quando x é maior que 0, você calcula usando a segunda. Ou então você olha no desenho. Para x positivo, eu estou aqui, então a parte da função que está comandando é essa daqui da raiz de x. Na parte negativa, a parte da função que está comandando é o x² mais 1, é a parábola. Tá? Isso aqui eu coloquei para enfatizar, só que calcular o f de alguma coisa, você tem que prestar atenção, assim, o que ela está indicando, né?
Ó, eu vou colocar uma outra questão. Vocês entenderam isso aqui? Sim. Uma pergunta. Uhum. Só um pouquinho. Na questão, já vai dar essa relação de palito embaixo? X? A questão é essa parte de preto aqui. Ah, tá. Só tá vendo a letra determinada. Isso. A questão é da função também. É, porque se não dá função, aí não faz. Mas, por exemplo, A questão fica completa para destacar os pontos da questão. De grau. gente, a questão 51, ela tem um desenho aqui. Ela é mais ou menos assim, ó. Professor, quando é que vai ser a segunda profissão? Eu acho que eu falei 11 de maio, né? 11 de maio. Hã? É quinta-feira. A questão tem assim, ó. Tem esse desenho. Aí a pergunta é: essa curva é o gráfico de uma função? Verdadeiro ou falso? Não, porque tem aquele negócio da reta. Tem aquele negócio da É o reta. que toca em 2 pontos. Você lembra, ou vocês lembram? Uma reta, se eu pegar uma reta que é vertical e passar pela curva, se em algum momento ela cortar mais de um ponto, já não é função. Por exemplo, eu posso passar a reta aqui, ó, ela vai tocar só num ponto. Mas, como eu falei, se em algum momento ela toca mais de um ponto, não é função, tá? Mesmo que aqui, se eu pegar bem fora, ela só vai tocar num único ponto, que é esse aqui, por exemplo. Ou esse aqui, né? Mas se existir alguma situação como essa, em que eu pego a reta vertical e toca mais de um ponto, no caso aqui tocou 3, né? Aí já não é função. Ok? Então isso daqui não é função. Ok, entendeu? Não, O que ele sabe? É o Bernardinho, né? A técnica de... Você é tão bom de professor. Hã? Você é tão bom de professor. O que é aquilo ali? Você tá falando justamente daquele do coleguinha que não tá fazendo atenção e que ele sabe que sabe fazer. Mas vocês entenderam? Não. Eu entendi. Você não entendeu aqui? Entendi, sim. agora eu não entendi quando eu tava conversando na hora, mas agora eu entendi, professor. Que eu agora Mas vou prestar eu atenção. assim, eu só não tinha uma resposta lógica. Mas de bicho eu falei não. Hã? Não é função. Mas aí eu falei, eu acho que estou falando assim, voz da minha cabeça. Poxa, eu tô vendo aqui, parece. Não sei, Vou fazer um R. um R. É, um R. Ah, faz sentido. Ó, é a mesma ideia, tá? É um M, então. É a mesma ideia. Se a outra não é, daí também não é. Pronto, ó. Então, realmente é um M. Gente, esse negocinho aqui tá, viu? Não, professor, se você não tá sabendo, não vai mais não. Pois é. Ó, pronto, ó, tá vendo? Ó? Essa curva vermelha aqui não é função, porque se eu pegar uma reta vertical, ela vai tocar em 2 pontos, tá? Ou pode tocar em 3, ou no caso aqui tocou em quanto? 4 pontos, né? Então não é função.
O que foi? No caso, você só toca em um. Só toca em um ponto, ó. Por exemplo... É a mesma coisa, eu vou só inverter aqui, ó. Tá vendo o M? Essa daqui, desse jeito, ela é função. Porque se eu pegar a reta, imagina a reta várias vezes. Toda vez que eu passar ela, só vai tocar num ponto. Eu espero que se eu conseguir enxergar aquela parada na minha cara, eu ia pra fora. Que não era? Por quê? Porque eu posso fazer. Por que não, né? Mas você entendeu? Que passa na Mas você reta, entendeu? só tocar no ponto pra ser função? Sim. Aí no caso. Eu teria que explicar assim, não. Ó, No caso. Voltando pra. Sim, pronto, eu tenho uma pergunta. A questão da reta, ela é caso específico ou é sempre utilizada? sempre utilizar. Sempre, desde que fique claro, né? A função é y em função de x, que eu falei na aula passada. Era isso que eu ia perguntar. No caso, é só se pegar. Se tiver 2 pontos no X, no Y. Porque no caso tem 2 pontos, na minha teoria, na minha cabeça, tem. Ó, No X, na reta X embaixo. vamos lá, ó. Menos 1. Isso aí, ó. Tá vendo? Cada vez que desce na minha cabeça é um ponto. X igual a... Mas você pega, por exemplo, pega a... Por exemplo, ó, eu vou mexer a reta. Aí eu parei nessa posição. Quantos pontos a reta na vertical ela vai tocar a curva verde? Em quantos pontos ela toca? Pois é, então quando isso ocorre sempre, quer dizer que a curva em questão é função. Se ela toca sempre em um único ponto. Ó, tá vendo? Você pode mexer à vontade. Aproveita que o senhor tá com os dois abertos e bota aquela função lá na anterior. Isso. Pra eu poder tentar enxergar a diferença. A outra é a mesma coisa, só que é deitada. Só que é o x em função de y. Observe que é a mesma expressão. Ó. Tá vendo? Uma Nossa, agora fez é... sentido. Essa aqui é x igual a y quadrado lá ao quadrado. A outra é a mesma coisa, só que eu troquei o x por y. Tá vendo? É a mesma coisa. Não é função. Não, mas Aqui não é função. não, então, nesse não é, mas no outro é. No outro é. Ah, não faz isso. Não. Bota lá pra aquele lado. se ele não é função, ele vai ser o quê? Não vai ser função. Simplesmente isso. Não necessariamente tem que ser alguma coisa. Basta você saber que ele não é função. Tá? Você não tem que classificar mesmo. A classificação é ou não é. É lógico assim, pode não ser função e ter um outro nome, mas Bota aquela outra reta que fica igual a reta daí. Lá. x igual a 1. X igual a... No caso é porque Tá vendo? Ela toca em 2 pontos. E aí não é função. Se tocar em mais de um, no caso 2, 3, já não será. Não, mas no caso, aqui nessa do livro, lá tem essa função não, esse negócio tem. Ele dá só a figura. No livro é que ele pergunta. Tem a pergunta lá. Aqui é só para dizer se é função. Só dizer se que é ou não. Tá? Mas aqui, ó. A expressão mesmo, ela não, nesse caso não é importante. Só pra... vai ser x em função disso, não é, Paulo? Na prova, se tiver, vocês vão dizer é função ou não. Tá? Basicamente é isso. Não. Senão não é. Geralmente eu vou ver se eu coloco verdadeiro e falso. Um desenho. Exato, tem um desenho, aí verdadeiro ou falso. É função? Aí é só desenhar uma reta. Se em uma situação já passar de um ponto, ela porque não é função, tá?
É que a curva, ela não é uma função, tá vendo? Aqui corta em 3 pontos, então já não é função. Tá? Eu fiz 3 testes. E uma das passava só por um. Uhum. E a outra também. Aí você tem que encontrar uma específica que corte em mais de um ponto. Tá? Basta você desenhar uma, que já não vale mais. Entenderam? Entenderam? Ó, eu vou desenhar outra aqui, ó, só para ficar mais claro. X igual a... Agora eu entendi porque isso aí não sempre vai ser função, porque não tem como cortar e pegar mais de um ponto. Agora essa aqui já é aquela lá que eu coloquei, ela não é, tá vendo, ó? Quando eu pego a reta e passo aqui, ela toca em mais de um ponto. Tá? Aí não é função. Ok? Então é só isso. Ai, vai cair outra de uma prova, né? Vai. Aleluia. Gente, questão 64. Vamos lá? É muito simples, gente, essa 64. Aliás, todas essas, em geral, são simples. Ela está contextualizada. Eu vou abrir aqui o livro para eu ler para vocês. Todo mundo querendo Uber, né? Ah, não, você não conseguiu 2 horas. 60 e... Ó, gente. 64, tá? 64? Isso. Esqueci o comando. Mas vamos lá, ó. Essa aqui é bem simples, na verdade. Tem esse contexto aqui. A função consumo, vamos lá? A função consumo em uma certa economia é dada pela equação C de Y. Oi? Não entendi. Ah, não, 64. Muito longe, né? Do 0,75y mais 6. Pra vocês verem que essas questões não tem nada assim de extraordinário. Vocês conseguem fazer tranquilamente. Aqui, aí quando eu chego pra você, vai fazer. É um Y, professor, no meio? Isso, 0,75y mais 6. Aí ele pergunta o seguinte, ó. Onde CY é o total de gastos de consumo pessoal e Y é a renda total disponível para gastos. E tanto CY quanto Y são medidos em bilhões de dólares. Isso aqui é só para contextualizar, mas a pergunta determine C de 0, C de 50 e C de 100. É só colocar O valor não está Ah. Eu nunca olhei, só pra Bota essa questão na prova, professor. Então, basicamente, tem toda essa conversa aqui, mas no fundo, se eu pegasse uma função afim e pedisse para vocês esses 3 valores aqui, seria a mesma coisa. Tá? Ó, a função consumo, tal. É essa função aqui, né? Aí, depois de você ler tudo isso, aí determine C de 0, C de 50 e C de 100. O C de 0 é 6. Exatamente. Porque 0 Determine, ó. dá 0. C de 0, mais 6 vezes. C de 50. Quando tu multiplicar qualquer coisa por 0, vai dar 0. Aí só vai sobrar o quê? Mais 6. Então, C de 0 vai dar 6. Porque você vai cortar o 0,75 vezes 0. Então eu tinha visto 6. Ela não tinha visto 6 aqui. Tá vendo, ó? O C de 0 é só você pegar
E aí vai dar 6. Acabou. C de 50 é 0,75 vezes 50. 43,5. Meu Deus, isso é algo que eu trago isso no médio. Quando eu vejo uma conta de matemática aqui, para simples demais, eu até é só isso mesmo? É só isso mesmo? E confirma aqui, só para saber se eu não for maluca. Deixa eu complicar aqui para vocês. Deixa eu complicar então. Eu sei qual é, pode falar? Pode. A segunda dá 43,5. Eita, que chique. Aí isso aqui dá 43,5, né? Isso. Deixa eu ver se tá certo. É, 43,5. C de 100. E a outra dá 81. Aham. C de 100 é 0,75 vezes 100. Dá 75. Exato, 75 mais 6, 80. Tá? Não é difícil, não. Entenderam? Sim. Sim. Exatamente. Merece uma estrela, né? Do Chaves. Deu 81. Vamos lá. Tente fazer depois. Agora vocês têm que esse exercício aqui. Tem muitos que é um textão muito grande. Hã? Eu pensei assim, no caso, da próxima série, no caso que eu estou fazendo cabeça, né? Quando eu chegasse nesse momento, eu ia ficar só com 0,75 vezes 50 e depois eu ia para metade, no caso seria a metade de 100, só botar o 100. Sim. Você pode fazer vezes 100, né? Aí divide por 2. Pessoal, questão 17 pergunta assim, ó. 57. Exato. Não, sai pra falar. Aí não vou mudar lá no original, eu só vou pesquisar. Eu vou ter que abrir. Pessoal, a pergunta é a seguinte, ó. O ponto 2 raiz de 3 pertence ao gráfico da função? 2 é x, pode ter y, né? Ai, pronto. Não é não? Como é que é? 2 é x, raiz de 3 seria y, só que nessa resolução tem y. Como é que faz? Não é não? O y, isso. O y é o g de x. Aqui vocês devem lembrar sempre que é o seguinte, ó, quando tem no gráfico, os pontos do gráfico são sempre pontos assim, x, g de x, ou x, y, como você falou. Mas o y no gráfico da função é o g de x.
ou f de x, né? E aí, por exemplo, para esse ponto estar no gráfico da função, esse ponto raiz de 3 tem que ser quem? Né? É o ponto 2. Já assinaram já a frequência? É o ponto 2g de 2, tá? E aí, para o ponto estar no gráfico, essa segunda coordenada aqui, ó, tem que ser o g de 2. Então, basicamente a pergunta é, o g de 2 é raiz de 3? Por exemplo, quanto é que é o g de 2 aqui dessa expressão? Dessa função? É. Uhum. Raiz de 3, né? Ok? Então, o g de 2, como o g de 2 é raiz de 3, realmente, então, o ponto está no gráfico da função. Por quê? Porque a segunda coordenada é esse ponto aqui pela função. Você pega esse ponto e calcula o g da função, ou f da função, tá? X, G de X. Aham. G de X representaria o Y. Exato. Aí, agora eu consegui captar, porque o 2 é X. Aí, como isso, ele é G de X, ou função de X, logo, X é 2, por isso que substituir o X dentro do G de X. Ó, Eu vou usar a função para saber se era equivalente a raiz. Exato. Para enfatizar mais ainda, escolhe um ponto. O ponto que você quiser. 5. Aí a outra coordenada. 7. Aí a pergunta é a mesma pergunta. Esse ponto aqui pertence ao gráfico? Aí o que você vai fazer? Você tem que calcular o g de 5. Porque para pertencer ao gráfico, a segunda coordenada tem que ser g de 5. Então você calcula o g de 5, que dá 25 menos 1. Aí isso aqui não é 7. Então não está no gráfico. Porque o ponto para estar na curva, né? Um ponto na curva é um ponto que ele tem coordenadas x, g de x. Tá? Exato. O g de 5... Cadê? O g de 5 teria que ser 7 para ser ponto do gráfico. Tá? Exato. Você pega a função, calcula o f, no caso, ou o g desse número. Se der o segundo, é porque está no gráfico. Se não der, é porque não está no gráfico. Tá? Porque justamente o ponto do gráfico ele tem essa característica. Vocês entenderam? Entenderam, né? Deixa eu ver outro aqui. Examine a função. Agora a gente vai fazer uma coisa que vocês odeiam, que é esboçar gráfico, né? Ai, meu Deus. Esboce o gráfico. Tem a questão, é a 35. Ele faz umas contas aqui, mas a gente vai fazer... Eu acho que o jeito mais fácil é calculando as raízes e o vértice. E você só calcula 3 pontos, tá? Então, esboce. Primeira coisa que vocês devem fazer, até mesmo para vocês não se atrapalharem, é dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Esboce. Aqui é um C. É porque... Oi. Posso. Esquece? Pessoal, quem é o A, quem é o B, quem é o C?
que é o A, X. 1 menos 1 1 menos 1, menos 6. Isso. Pronto. Aí, agora a gente vai calcular as raízes, tá? É menos B, né? Mais ou menos raiz de delta. Aí o delta é B quadrado menos 4AC. Aí o B vai ser 1, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Vai dar 25 o delta, tá? E agora as raízes menos B. Como o B é negativo, dois A é 2. Saúde. Então eu tenho duas opções, né? 1. Exatamente. Ah, na verdade é 3, né? Porque é 6, né? Isso. E menos 2, né? Pronto. Depois de feito isso, eu calculo o vértice. Que o vértice é um ponto que ele tem duas coordenadas, né? X do vértice e o Y do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. E o Y menos delta sobre 4A. Aí eu substituo, né? X do vértice é menos B. Lembrando que o B é menos 1, então vai ficar 1, né? Sobre 2A. O A é 1 também. Então vai ficar 1 meio, exatamente. A mesma coisa, tá? A outra foi pesquisada, foi? É, semi-pesquisada, né? Mas não precisa não, gente. É, Mas se quiser olhar para a anotação do caderno, tem problema não. 4A. Isso aqui não dá para simplificar não, né? Então fica assim, ó. Tá? Agora você vai ter que mais ou menos imaginar como seria o gráfico da função. Espera. Então escrevam aí, ó. Primeira coisa, vocês entenderam aqui, né? As raízes e o vértice. Agora a gente vai ver como é que mais ou menos o desenho. Bebam água. Ai. Professor, daria para menos 25 sobre 4. É uma questão de tentar fazer. É, vai dar um decimal, né? Vai do correto Vai dar o quê? Quanto é que dá isso daqui? O que foi? Qual é a polêmica aí?
Porque ela disse, não, dá para dividir, eu falei, não dá porque eu falei que é negativo. Se você tem uma dívida, você vai colocar mais 3 pessoas. Não, você efetua a divisão normal, só que não vai dar um número inteiro, vai dar um número decimal, né? Que nem 1 sobre 2, 1 sobre 2 vai dar 0,5. E esse outro vai dar quanto? 6,25. Eu vou colocar os valores que vai ajudar também a gente desenhar. 0,5. Tá? Vai ajudar. Vamos fazer o desenho? Aí a primeira coisa que vocês devem fazer... são as raízes. Tá, ó. Quais são as raízes? Menos 2 e 3, né? Então localizem aqui. Aí vocês têm que imaginar uma escala aqui, né? Menos 2. Então, o que que eu sei? Eu sei que a parábola ela vai passar aqui e aqui. Ela vai ser côncava para cima. Aliás, para cima. Porque o coeficiente do x quadrado é 1 e é maior que 0, tá? Então ela vai ser assim. Ela vai ser voltada para cima. Isso, assim, ó. Porque esse A aqui, ele é maior que 0. Tá? Ela vai ter mais ou menos esse formato. Aí agora o que que você deve fazer é mais ou menos localizar qual seria o ponto do vértice. É mais ou menos aqui, né? Ó, porque como é metade, é 1/2, o 1/2 tá aqui, né? Que aqui, vamos supor que aqui seja 1. E aí o menos 6,5, como você falou, tá lá embaixo, né? Aí você tem que imaginar alguma posição. Aí vamos supor que ele esteja por aqui, né? Então o vértice é esse ponto aqui, ó. E aí você só desenhar agora. Ok? Ficou bonitinho, né? Então, encontrei as raízes e encontro o vértice. Por que o vértice? Porque é o ponto que eu sei que eu vou até lá embaixo e depois vou subir, tá? Então, só esses 3 pontos é o suficiente. Aqui é porque ele no exercício é dito para calcular o f de 1 sobre 2, que é justamente o vértice. Mas fica mais fácil quando você já sabe que é o vértice, tá? E aí você... Ok? Pessoal, imagina o seguinte, ó. Você pode ir. É porque o professor ouvido com o homem, eu falo bem baixinho, ele escuta. Não, mas você não falou baixo, não. Eita, professor. Eu acho que não. Não, mas de defesa tá diferente. O professor já é baixinho, então pelo menos alguma coisa. O que tem a ver com a analogia? Fala baixo e altura. Vou marcar ele, né? Eu peguei pensado. A analogia aí tá... E o professor não consegue botar os pés. Coloca o sim. Aí.
Exagero. Eu tinha marcado na prova. Não, mas eu não tenho problema com a minha altura, não. Dá o troco, não. Hã? O bom é que toda vez que tiver alguma coisa, eu peço sempre alguém mais alto pegar. As pessoas altas, elas são submetidas a mim. Você tem que sempre pedir, né? Fora que os produtos mais caros, eles são sempre na parte de baixo da prateleira. Então... Professor, você é grande com ele. Tem um coração enorme, né? Pessoal, o gráfico de módulo de X. Como é que eu faria? Ele vai ser positivo, já dá pra saber que ele é positivo. Então, ele é inferior a zero. Só reta. Se ele só reta, se ele parar muito, não. Ele só reta. Quase. Eu vou pegar o seu raciocínio. Imagine, um jeito fácil de desenhar módulo é o seguinte. Imagine que não tem um módulo. Se não tivesse módulo, você teria o quê? Só o X. Eu vou pegar a sua ideia. Por quê? Você desenha a reta, porque aqui vai ser uma reta, né? Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de G de X, tá? Por exemplo, qual é o G de 0? 0, né? Então ela passa aqui, ó. Qual é o G de 1? 1. Aí ela vai passar no ponto 1, 1, que é esse aqui. Aí eu falei pra vocês, para desenhar uma reta, basta pegar 2 pontos e você, né, traça. Exatamente. Pronto. Agora, como é que um jeito fácil de desenhar módulo? Tá vendo a parte que tá abaixo do eixo X? O eixo X é esse aqui, né? Como aí você falou no começo, tem que ser positivo. Ser positivo no gráfico, ele está acima do eixo X. Aí você tem que pegar toda a parte negativa e você meio que reflete para cima. Se você refletir, essa reta que está abaixo do X, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Imagine se você colocasse um espelho em cima do eixo X. Ela vai refletir, vai ser simétrico, tá? Essa pontilhada, o gráfico depende da expressão. Essa aqui sim. Pode ser que mesmo envolvendo o módulo, pode ser que não seja. Mas essa aqui sim. No caso, o módulo, é porque basicamente é o seguinte, o resultado do módulo de X é positivo, mas dependendo da expressão da função, pode ser que o resultado mesmo com o módulo não seja. Eu vou dar um exemplo aqui. Mas nesse caso, o que você faz? Ou então, assim, quando é módulo de alguma coisa, que está dentro, você calcula o módulo. Quase, porque aí você imagina que essa parte que está abaixo, ela vai subir. Aí a resposta é justamente essa aqui, né? Ó, aqui subiu sem essa parte de baixo aqui. É basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? X igual a Y foi a reta que a gente encontrou. Quando eu coloco o módulo, aí vocês vão ver que vai subir, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Então toda vez que você quer calcular algum gráfico e é módulo de alguma coisa, você desenha o gráfico da expressão que está dentro. E aí tudo que aparece que está embaixo, você sobe. Exemplo. Ó. Mais difícil? Não vai ser, eu acho que também não vai ser mais difícil do que a outra, não. Ó, tá vendo esse gráfico aqui a gente acabou de fazer, não é? Ó, x² menos x menos 6, né? Aí como é que vocês imaginam que vai ser módulo disso aqui? Como é que é o gráfico de módulo? Eu vou só escrever aqui a expressão, ó. Ah, acabou aqui. É isso mesmo. Porque você imagina que esse laço que está embaixo, ele não pode estar embaixo, ele vai ser jogado para cima assim. Tá vendo? Ó?
Então, quando eu boto o módulo, ó, ele sobe. Tá? Então, não é difícil fazer gráfico com módulo de alguma coisa. Você faz o gráfico da função. Você faz o da função normal. E aí, tudo que tiver abaixo do x, ele vai ser refletido para cima. Tá? Vamos supor que fosse assim o exercício, né? x² menos 1. Aí eu pedisse para vocês, desenhe o gráfico. É lógico que aqui a figura já vai dizer, desenhe o gráfico desse módulo aqui. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o gráfico do que está dentro, que vai dar a parábola, né? Aí depois só pegar o que está dentro e subir. Tá? E aí dá o módulo. Ok? É fácil. Ó, por exemplo, a exponencial. Exponencial porque... Não, exponencial... Vou botar ln, né? ln de x. Tá vendo? ln, o gráfico é isso aqui. Se eu quero o módulo do ln, toda essa curva aqui que está abaixo, ela vai subir. Tá? Aí é o módulo do ln. Ok? Acho que tá bom, né? Vocês querem sair mais cedo, né? É. Show.